Boa noite a todos. Boa noite. A segunda parte desse ensaio que nós fizemos é sobre o código básico do universo, o código básico do indivíduo e a musicalidade. Eu sou coordenador de segunda-feira à tarde e há tempos nós estamos criando um grupo onde nós estudamos um pouco mais o código. Estamos longe de podermos decodificar esse código. Hoje à tarde, na palestra que fiz hoje à tarde, eu comecei falando sobre o coração. E falei a seguinte frase: o coração não é composto de mentiras. O coração é composto de sentimentos. Esses sentimentos talvez um dia sejam explicados pela física quântica na visão espiritista. Mas ainda nós não temos o alcance desse conhecimento, do sentimento. Segundo o irmão Grimm, nenhum homem pensa tudo, nenhum pensamento pensa tudo. Não é dado ao homem ainda a contemplação da verdade absoluta. Nós estamos ainda num processo e nós fazemos aproximação da verdade. Nós não estamos aqui para falar da verdade, mas do que nós podemos aproximar da verdade. Dentro dessa condição, nós sabemos que tudo e todos estamos interligados. Temos memórias dos procariontes, temos memória dos eucariontes, dos organismos unicelulares, e nada dá para ser descartado. Até quem nós negamos, estes nos servem para fazer construção. O importante é que esse coração, ele sente de diversas formas. O cérebro faz um processamento de tudo isso. Mas é no coração que nós sentimos a dor, o amor, o afeto. É nele que nós reportamos a nossa memória afetiva, o nosso mergulho dentro de nós mesmos, as nossas angústias. De alguma forma, nós tentamos explicar um pouco desse sentimento pela música. Então, diante disso, nós começamos a fazer alguns ensaios musicais na segunda-feira à tarde, pela psicomúsica. E foi mudando um pouco o perfil da segunda-feira à tarde. Hoje nós temos pianistas, hoje nós temos gente para vocal, hoje nós temos pessoas integradas a essa grande transformação que o homem é capaz de fazer através do seu livre-arbítrio.
Nós transformamos um momento de mentiras em um momento de coração. Cabe a cada um de vocês perguntar aos vossos corações o certo e o errado. E Ele vos responderá com a melodia do conhecimento do indivíduo interagindo com o universo. Eu vou pedir para a nossa irmã Cristina, para que ela possa fazer um pouco dessa psicomúsica que nós realmente trabalhamos na segunda tarde. O nosso irmão César também vai dar uma ajuda valiosa a nós. Desligar. Tá. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, enebria, entontece, és fascinação. Obrigada. Obrigada. Quer que eu faça mais uma? Você pode cantar outra. Vou fazer wave então, né? Para não ficar assim tão... Vamos, né? Um pouquinho mais animadinho, um pouquinho. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e diz que é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda ao cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Sozinho, sozinho. Obrigada.
Obrigada. Tem que desligar isso agora. Desligado. Tá. Bom, a segunda-feira à tarde é assim. O irmão Leocádio costuma dizer que nós somos animados e nós provocamos uma sensibilização do espírito. E nós fazemos isso todas as segundas. Nós tentamos trazer a música até as pessoas para que elas possam fazer um processo de transformação. Dentro dos ensinamentos do irmão Grimm, ele diz que o homem, o tempo inteiro, está fazendo um processo de transformação. Ele recebe a informação, a comunicação, ele faz um processamento disso tudo, transforma e compartilha. Esse compartilhamento cria-se unidades de várias informações que vão desembocar em imagens holográficas. E essas imagens holográficas vão, de alguma forma, criar um novo pensamento, uma nova concepção de mentalidade. Assim o fazemos sensibilizando espíritos. Assim o queremos todos os dias, que nós transformemos esse momento num momento melhor. E para dar continuidade, vou chamar a Jussi, a próxima apresentadora, que é uma das coordenadoras da segunda tarde. Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar com vocês aqui, trazendo algumas reflexões que nós tiramos das leituras que fizemos no grupo de estudo de segunda-feira à tarde. No Livro dos Espíritos, na terceira parte desse livro, exatamente no primeiro capítulo, Kardec nos traz a informação de que todas as leis naturais, portanto, as leis que regem esse belíssimo universo, são leis de Deus. E ele também nos traz a informação de que houve e sempre haverá e há espíritos que encarnam, então, entre nós, para que eles nos lembrem essas leis e para que também possam, dessa maneira, fazer com que a humanidade ela vá evoluindo intelectualmente e moralmente. Então, um dos objetivos da minha fala é exatamente, resumidamente, mostrar, relatar experiências, visões, pensamentos de espíritos que encarnaram junto na Terra, com o mesmo objetivo de trazer esclarecimentos sobre essa lei, embora eles estivessem em épocas diferentes, né, juntos pelo mesmo ideal, mas com o objetivo de trazer justamente explicações sobre essa lei natural. Nós vamos falando de espíritos de países diferentes em épocas diferentes. Então, nós vamos começar pela França. E eu vou trazer, então, Leon Denis, que nasceu em 1846. Leon Denis, ele foi considerado o apóstolo do Espiritismo, o grande filósofo do Espiritismo e o continuador da obra de Kardec. O grande mérito de Leon Denis se apresentava na maneira como ele falava, na maneira como ele escrevia, sempre a favor da doutrina espírita. Leon Denis, ele gostava muito de música e ele não perdia a oportunidade de ir a concertos, ir a óperas. E ele também gostava de dedilhar ao piano canções para seu próprio deleite. Tá?
Em 1922, Denis escreveu uma série de artigos para a Revista Espírita, também fundado por Allan Kardec, e os títulos desses artigos eram O Belo na Arte. Era uma obra mediúnica porque espíritos também afins desse assunto ajudaram Denis a escrever esses artigos. E, logicamente, a música ocupou um grande espaço nesses artigos. Depois, eles compilaram esses artigos todos e foram colocados numa obra só. E o nome do livro é O Espiritismo na Arte. O que eu queria destacar é a ideia de um espírito que ajudou muito o Leon Denis nesses artigos. Quando ele se refere, ele usa um termo inflexões musicais. E nós vamos falando sobre música, então vamos contextualizar o que ele quis dizer com essas inflexões musicais e vamos então falar sobre ondas sonoras. E o que esses espíritos falaram então? Que as ondas sonoras, o som, eles podem e devem resumir todas as artes. Por quê? Porque as ondas sonoras, elas são veículos que tudo cria e tudo anima. Tá? Essa afirmação desse espírito que disse isso a Leon Denis foi confirmado nas ideias do livro e estudo Código Básico do Universo pelo Dr. Citro, que foi escrito em 2011. Então ele traz aqui a experiência de uma pessoa que nasceu lá na Alemanha, antes de Leon Denis, exatamente em 1756. Essa pessoa chamava-se Florence Friedrich Kilatny. Qual é a experiência desse grande espírito? Ele gostava muito de ciências naturais e a matéria que ele mais gostava, o assunto que ele mais gostava era a geografia, a astronomia e a música. Qual foi a experiência de Kilatny em 1787? Kilatny apresentou ao mundo uma teoria, e essa teoria tinha o título A Relação entre as Vibrações das Ondas Sonoras e as Formas. Tá? Essa experiência dele foi muito simples. Ele tocava violino perto de uma placa metálica em que ele colocava ali açúcar ou farinha e ele ficava tocando violino ali perto. O que acontecia então? A areia assumia essas formas criativas, simétricas, em resposta a esses sons, essas ondas sonoras que o Kilatny estava produzindo. Tá? A gente vai projetar aqui um filmezinho que mostra exatamente essa experiência, né, do som do violino, e à medida em que ele vai mudando, então, as vibrações sonoras do violino, pode colocar, né, vão sendo formadas figuras geométricas diferentes, tá? É muito interessante. É assim mesmo, o violino. E essa foi a grande experiência do Kilatny também. Então, essas formas geométricas que foram formadas, né, que ele apresentou, foram chamadas figuras sonoras de Kilatny. O que é o mérito, então, dessa experiência inicial? É que o entendimento que eles chegaram é que o som
ele afeta a matéria física e tem a propriedade, então, de criar esses padrões geométricos que foram apresentados, tá? Então, a gente vai pular agora lá para a Suíça, o ano de 1967, com um médico pesquisador, o Dr. Hans Jenny. O que o Dr. Hans Jenny levou, o que ele fez, então? Ele levou adiante toda a experiência do Quilates, só que agora ele aperfeiçoou essa técnica. Ele começou a usar um aparelho eletromecânico, em que ele regulava ali as ondas sonoras, tá? Além disso, ele deixou de usar farinha, açúcar, que havia sido usado até então. Ele começou a colocar, então, substâncias viscosas, como a glicerina e o óleo, tá? Então, ele ia regulando ali as ondas sonoras, e as figuras iam respondendo conforme as ondas sonoras que ele apresentava. Então, na experiência que a gente vai mostrar agora, foi usado água, tá? Então, vocês vão ver a variação dos desenhos geométricos que estão sendo formados, que era quando o Dr. Hans Jenny, ele mudava, então, as ondas sonoras, né? Aumentando ou diminuindo, certo? Muito bem, então o Dr. Citro, ele relata no seu livro que o importante é que outros pesquisadores de outros países continuaram a fazer e a melhorar essas experiências, e eles chegaram à seguinte conclusão, que os sons criam e organizam a matéria conforme a informação que eles portam, tá? A forma persiste enquanto persiste o código básico que está informando a matéria. Na hora em que o código básico ele se dissolve, a forma, a matéria também se desintegra. E essa foi a conclusão que muitos pesquisadores tiveram depois de algumas experiências. Tá? Bom, então, o que a gente pode entender, o que a gente pode imaginar mediante que... O quê? O quê? Ah, tá. Eu sei que eu tinha que subir aqui na cadeira. Não, não. Então tá. O que a gente pode inferir, o que a gente pode imaginar, já que o universo é constituído, então, de matéria, né? A gente pode inferir um universo com um entrelaçamento muito grande de vibrações sonoras e harmonia, estruturando e trabalhando as matérias, criando e desmanchando num ciclo de ordem e caos, ordem e caos. E é assim que a gente pode imaginar, então. Em 1922, Denis já dizia que no espaço tudo se traduz em vibrações harmoniosas. E ele coloca que certas classes de espíritos, eles comunicam entre si através de ondas sonoras. Deve ser muito lindo isso. O Dr. Citro, então, 89 anos depois de Leon Denis, ele diz que a música, ele cita isso na obra dele, a música encanta a matéria. Ele diz que os códigos básicos que formam as moléculas, essas moléculas que governam o nosso corpo, são músicas.
mas nós não conseguimos escutar porque são infrassons. Infrassons são sons que nós não conseguimos escutar. Só em determinadas situações, através de vibrações, que antecede, por exemplo, determinados tipos de terremoto, o vento, etc. E ele diz que isso é muito bom, que a gente não consegue escutar essa música das moléculas, porque nós não conseguiríamos funcionar. Imagine se escutássemos todas as músicas das moléculas que formam o nosso corpo, as vibrações todas sonoras que formam o universo. Então, o que nós escutamos, que é audível para nós, é suficiente para que a gente possa, então, sobrevivermos. Tá? Então, Denis, ele explica, ele comenta o que os espíritos trouxeram a ele, e ele diz, então, à medida que o homem ele vai penetrando no segredo do universo, ele vai conhecendo mais o universo, ele vai descobrindo o princípio dessa lei, que é a lei da harmonia musical, que é a lei do universo. Ele vai conhecendo o princípio dessas leis e ele vai conhecendo também todas as consequências, todos os efeitos desse princípio de lei, tá? E ele diz que o som, o ritmo e a harmonia são forças criadoras. E ele nos adverte que se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações dos sons, das vibrações sonoras, medir a ação que essas ondas sonoras têm na matéria, especialmente a matéria sutil, o modo que essas ondas sonoras elas juntam os átomos, nós penetraríamos em um dos segredos da energia espiritual e talvez a possibilidade da própria criação do universo. Mas quem somos nós ainda, né? Nós sabemos muito pouco do universo ainda. E o nosso conhecimento é muito limitado. Como dizia Fernando Pessoa, o universo é o sonho do sonhador infinito. Mas quem somos nós, então, perante o universo? Eu vou deixar aqui alguns versos do professor Mauri, no livro dele, Um Segundo Olhar, Caminhando na Vida, possa responder para nós alguma coisa. Tá? Quem sou eu no universo? Sou a carne, o espírito, o corpo, o pensamento, a vontade, o sentimento, a vida, a morte e a continuidade. Sou o mundo, as pessoas e as coisas, as expectativas, a fé no Criador, a racionalidade, o bem, o mal, possível e o impossível, os sonhos, a realidade, sou a parte, o todo, a totalidade, sou o universo. Então, apesar da grandeza desse universo, eu queria lembrar que todos nós somos espíritos e que todos nós temos um valor imenso perante nosso Deus, nosso Criador. E também quero dizer, diante do tamanho desse universo, é um prazer enorme estarmos todos convivendo no planeta Terra. E eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Próxima apresentação é da minha coordenadora da segunda tarde também, a Cíntia. Boa noite a todos. Então, como disse a Jussi, reitero as palavras dela. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, diria que um ensaio, né? Que fizemos, um primeiro ensaio que fizemos sobre o estudo do Código Básico do Indivíduo, o Código Básico do Universo. E nessa relação, eu gostaria de fazer uma relação com a harmonia do universo, né? Todo o universo vibra, todos nós emitimos ondas, né, enquanto espíritos, e eu gostaria de fazer a abertura do tema falando um pouquinho do conceito de universo, afinal. O que é universo e o que é cosmos? Qual a diferença? A diferença é muito sutil.
O universo é um conjunto de tudo que existe. Matéria, planetas, todas as galáxias, as estrelas, tudo, todos os componentes intergalácticos, tudo que existe é o universo. Então, se tudo isso é o universo, o que seria o cosmos? O cosmos nada mais é do que todo o universo em harmonia, em ordem, em correlação, em conexão, onde existe uma ordem implícita das coisas, um comando, uma direção, um sentido. O universo ele é composto por espíritos encarnados e desencarnados. Nessa relação contínua, onde tudo informa e comunica, nós emitimos ondas, nós vibramos. Como será que são essas nossas relações? De que forma nós vibramos, de que forma nós fazemos frequência e sintonia? Eu gostaria de fazer questionamentos, na verdade, né? Colocar posições para que vocês realmente pensem. Se somos todos espíritos, o código do indivíduo, ele pertence à matéria ou pertence ao espírito? Nesse universo que é composto por espíritos, onde todos nós temos o nosso código do indivíduo, nós partilhamos então de um processo inteligente. Há toda uma inteligibilidade no universo, né? Esse código ele define formas, ele regula o nosso organismo, o nosso espírito, ele direciona, ele faz toda essa comunicação entre os campos do espírito e da matéria. Nesse sentido, podemos dizer então que se tudo é energia, se tudo no universo vibra, o universo ele não é feito de tijolos sólidos, ele é feito de energia. O nosso pensamento é energia, nós emitimos energia através do nosso pensamento, do nosso ser. Considerando que os espíritos, então, são todos participantes desse universo, desse vasto universo, e como espíritos são pontos de conhecimento em potencial, em desenvolvimento no universo, que é o palco do nosso aprendizado, percebemos que eles têm, então, uma semente de toda a orientação universal, através do seu código básico. Podemos imaginar, então, que nós, enquanto espíritos, compomos uma grande rede holográfica do universo, onde cada um de nós representa os nós de conexões dessa rede holográfica do universo. Em síntese, então, podemos dizer que cada ponto do universo é representado por cada um de nós nesse imenso holograma. Então, se nós fazemos parte desse universo, se todos nós somos espíritos, encarnados, desencarnados, se fazemos conexões, comunicações, se vibramos energia, pensamento, atos e ações, qual é o nosso papel como participante desse universo? Se não cuidar da evolução do universo. Existe um princípio que se chama o princípio de troca, né? Esse princípio de troca, então, ele diz que nós partilhamos átomos, pensamentos, fazemos essas conexões e temos um princípio que é o que anima tudo e a todos. De alguma forma, nossa mente, ela sabe exatamente o plano global do universo. Segundo Aristóteles, seria o que ele chama de telos.
Então, nós todos, enquanto espíritos encarnados e desencarnados, nós temos uma ação propositada, orientada para um determinado fim. E nessa relação de troca no universo, nós podemos chamar essa relação de uma manutenção recíproca, onde o universo nos acolhe e nós cuidamos dele, como cuidamos da nossa casa, do nosso lar. Devemos também considerar que enquanto nós temos o aspecto corpóreo, que pode desaparecer a qualquer momento, de forma temporária, e esse código básico que nos acompanha, ele pode recriá-lo a qualquer tempo também. Encarnação após encarnação. Desta forma, há um indício muito forte de que o código do indivíduo realmente pertence ao espírito. Então, o homem encarnado, enquanto inteligência, ele é a soma de todas as suas encarnações, de todas as suas experiências terrenas de aprendizado, talvez centenas, milhares de experiências, acumulando nessa história agruras, aprendizados ao longo da sua existência. E percebendo essa essência de ser que é, como indivíduo participante, atua fortemente na comunhão com o bem comum. Uma proposta de evolução, de autotransformação do seu ser e do universo. Dessa forma, o homem, enquanto ser inteligente, encarnado, ele precisa acessar a sua essência, acessar a consciência de suas potencialidades, entender o que realmente constrói, edifica e fundamenta o ser, o verdadeiro ser que é o espírito. Dessa forma, o homem precisa codificar o seu código básico para não desperdiçar mais a oportunidade de estar encarnado, aprendendo nesse palco que é a Terra. Para isso, ele precisa ter coragem, entendimento e se manter consciente, enxergando e avaliando tudo o que foi vivido até o presente momento e possibilitando uma trajetória não sem erros, mas com o potencial do livre-arbítrio para que realmente faça aprendizado. Se possível, podemos arriscar a comparação que essa nossa matéria, que hoje habita o nosso espírito, essa matéria viva, estende-se pelo fio do espírito por várias encarnações, numa cadeia onde essa cadeia vertical e harmônica figura o nosso espírito, e que possamos então fazer essa comunicação direta com essa nossa essência, com essa nossa trajetória de reencarnações. E trazer a lembrança dessa música, dessa musicalidade do nosso ser. Essa sinfonia que persiste em nosso espírito durante todas as nossas encarnações, desde o princípio, que nos traduz a nossa essência durante meses, anos, reencarnações. De tempos em tempos, podemos ouvi-la mais fortemente. Depois, alguns violinos dessa sinfonia do nosso ser podem até ser calados. No entanto, a música, ela continua a existir, a ecoar no nosso existir absoluto, pois ela foi concebida por um compositor, um espírito que a compôs. Transcrita em uma partitura, existe mesmo quando nenhuma outra orquestra a interpreta.
e continuaria a existir, ainda que todas as partituras fossem destruídas, pois é a nossa essência de ser enquanto espírito. Um átomo, um elemento puro, representa uma nota num qualquer ponto dessa pauta. Um agrupamento de átomos, moléculas, minerais e orgânicas compõe também essa pauta. O acorde propriamente dito parece com a consciência mais completa do nosso ser vivo. A comunicação e as encarnações vão, por sua vez, sobrepondo-lhes, sem ter alterado minimamente as estruturas iniciais nem os motivos principais. Quando a humanidade chegar a compreender e dominar o uso dessas ondas, tiver descoberto que tudo está em comunicação no universo, numa relação total de interdependência, será capaz, então, de aprender a tocar a sinfonia do universo, que ninguém ainda ouviu, a não ser por fragmentos reservados a alguns indivíduos que, talvez mais receptivos, com certeza, e atentos, também a tenham escutado por vezes. Para terminar, eu vou chamar o José Stefanuto. Está aí, José. Para fazer uma sensibilização com vocês. Esse é o resultado das nossas perguntas a esse momento. Só a sensibilização. Eu acho que tem 9 minutos. 8. Faz um pedacinho. Depois Pedacinho. Boa noite, irmãos. Bem como a Cris cantou só e não convidou ninguém para dançar, eu vou convidar vocês a dançar um pouquinho, ok? Então, vou pedir para todos ficarem em pé um pouquinho. Respirem e deem uma boa espreguiçada. Isso, estiquem bem os braços, respirem profundamente. Relaxe um pouquinho. Ok? Pode esticar um pouquinho as pernas, movimentar um pouquinho os pés, as mãos. Apesar de já estar um pouquinho tarde, acordar um pouquinho só. Ok, vamos sentar, procurar sentar da maneira mais confortável possível. Gente, eu vou me dar ao luxo de me transformar num pequeno regente agora aqui de uma orquestra. Alguns de vocês já fizeram essa dinâmica, quem não fez ainda vai participar. E essa orquestra que eu vou utilizar agora, vou utilizá-los como instrumentos. Tá? E vocês como instrumentos vão fazer apenas 4 movimentos. O primeiro é esfregar as mãos, mas esfreguem com vontade, tá? O segundo, estalar os dedos. Isso. O terceiro, sapatear um pouquinho. Isso. E o quarto, bater com os 2 pés. Isso. Não vamos bater muito forte, gente, porque o chão é de madeira, tá? Vamos cuidar. Então nós vamos fazer assim. Ao meu comando, vocês vão começar aqui pela esquerda, ok? Pela minha esquerda. E eu vou passando e vocês vão fazendo os primeiros movimentos. Quando eu der o sinal, faz o segundo. Quando eu der o sinal, faz o terceiro. Então, só muda o movimento quando eu for passando, ok? Então, vamos começar por aqui. Aqui continua.
fatiado. Ok. Puderam lembrar um pouquinho de alguma coisa da natureza? Uma chuva, uma tempestade. Ok. Gente, isso foi só para quebrar um pouquinho o nosso estado de inércia, né? Em que nós nos encontrávamos, usando apenas nosso cognitivo, prestando atenção em tudo que estava sendo falado. E um pouquinho do que eu vou falar agora chama-se atonia, ou crise de atonia, ok? Atonia, no linguajar médico, é pura e simplesmente a falta de tônus muscular. Numa definição mais anatômica, ela é a falta de poder contrátil de qualquer órgão ou tecido do nosso corpo. Socialmente, figurativamente falando, ela seria atonia intelectual ou atonia moral. No sentido muscular, gente, se nós tivermos uma crise de atonia, imaginem vocês, por exemplo, uma mãe que está prestes a dar à luz a um ser e que tem a interrupção dos seus movimentos, das suas contrações uterinas. Então ela entra em crise de atonia uterina e se não houver um socorro médico imediato, ela pode simplesmente não oportunizar o reencarne de um irmão nosso. Se tivermos uma crise de atonia nas glândulas lacrimais, não vamos, por mais que nós façamos o gesto, que nós choremos, não vai escorrer nenhuma lágrima. Teremos que fazer uso de lágrima artificial para lubrificar os olhos. Glândulas salivares, agora, por exemplo, como estou um pouco em estado de nervosismo, as glândulas salivares secam, então elas estão fazendo atonia, né? E num estágio mais avançado, quando a pessoa tem uma crise total, ela tem que usar saliva artificial para poder manter a lubrificação, né, da sua língua e da sua boca, ok? Estendendo um pouquinho, né, para o âmbito social, imaginem a atonia social num grupo de pessoas que não se importam com o próximo, né? Ou seja, eu moro em um bairro onde a minha rua está ótima, a minha casa está ótima, mas eu não quero nem saber da casa do vizinho, né? Então isso é um pouquinho dessa crise de atonia social que vivemos, né? Esticando ainda, né, estendendo um pouquinho isso para a parte mais intelectual, imaginem vocês que nós estamos hoje passando por um processo onde, por sorte, né, o brasileiro está se importando um pouquinho mais com as questões políticas do país. E um dos termos que eu ouvi esta semana é da imunização cognitiva, né? E um amigo chega para mim e diz, dentro desse tema de imunização cognitiva, eu ouvi lá que as pessoas que têm imunização cognitiva têm a tal da cabeça feita. E você tem a cabeça feita pelo Espiritismo, pela doutrina dos Espíritos. Eu falei para ele, graças a Deus, né? Porque eu sou uma cabeça feita por uma doutrina que tem um sistema de ideias aberto, né? O tempo inteiro aberto, nos ensinando a pensar e não o que pensar, que é o que acontece com as pessoas que têm a tal da imunização cognitiva. Então, quando nós entramos num processo dessa imunização, nós começamos a fazer um processo disjuntivo e esse processo disjuntivo começa a causar atonia intelectual. Quando nós fazemos o processo conjuntivo, ou seja, nós estamos sempre abertos a tudo que é o novo, aquilo que vem até nós, que nós conseguimos fazer uma tradução e uma construção fazendo, né, o novo, nós fazemos um processo conjuntivo e, portanto, evitamos entrar em crise de atonia. Ok? Irmãos, rapidamente isso, né, as questões de atonia, se vocês puderem pesquisar um pouquinho mais, se inteirar um pouquinho mais a respeito desse assunto, as crises de atonia, elas nos impedem de fazermos uma relação, né, de participação com a natureza, por exemplo. E nós deixando de estarmos próximos à natureza, nós deixamos de receber os influxos que a natureza nos traz e o plasma cultural que ela possui deixa de nos alimentar. E, consequentemente, nós também não deixamos, né, por atonismo,
que nossa condição cultural, todo o conhecimento que porventura nós tenhamos adquirido aqui, retorna esse plasma fazendo a retroalimentação. Então, tudo que os irmãos colocaram, mesmo o irmão Franco, né, onde ele fala sobre a relação de doença, de cura, de equilíbrio, as questões que as irmãs colocaram a respeito de som, tudo isso faz equilíbrio. Né? E equilíbrio do quê? Equilíbrio do corpo que nós utilizamos dentro do nosso processo reencarnatório, dentro do nosso processo mediúnico. Se nós não estamos equilibrados num processo de passe, por exemplo, ao fazer o passe, como nós somos compostos basicamente por 75% de água, aquela experiência que o irmão fez com as vibrações, né, com a frequência da água, se nós não estivermos equilibrados ao fazer o passe, nós podemos também passar esse desequilíbrio para o nosso irmão que vem até aqui. Então, tudo isso tem uma consequência muito grande. Os desdobramentos da crise de atonia, eles vão muito além daquilo que está apenas em nós mesmos. Eles se estendem, né, às questões sociais, e isso nós temos que olhar sempre com muito carinho, com muito amor. Então, eu peço aos irmãos que procurem, né, se manter sempre ativos no sentido físico, no sentido emocional e no sentido intelectual. Né? Inclusive, as crises emocionais são as que mais desencadeiam crises de atonismo. Né? Então, vamos procurar sempre fazer com as técnicas, né, que os nossos irmãos nos trazem aqui, nossos irmãos da equipe espiritual, mas que está disponível aí na sociedade, né? Exercícios como a relaxação, exercícios como as respirações, né, que o irmão Leocádio nos traz, meditação, tudo isso impede e nos dá força de equilíbrio para que nós possamos fazer o nosso processo de autoconhecimento, que utilizemos o nosso aparelho de uma maneira mais equilibrada, mais adequada, e que possamos ter sempre uma mão estendida a ajudar o próximo. Gente, muito obrigado, desculpe pela rapidez da explanação, mas em função do tempo, era isso mais ou menos que a gente tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Bom, é isso. Nós fazemos uma somatória, gostaríamos de falar mais. Cada um tem um pouco mais para poder dividir com vocês. Nós temos coordenadores que ficaram de fora e estudaram muito também, e têm uma capacidade enorme para poder dividir os seus estudos. E gostaria, Rui, de propor que a gente pudesse fazer isso mais vezes, que nós pudéssemos ir nos outros dias também, que nós pudéssemos cantar, que nós pudéssemos realmente levar a musicalidade em todos os dias da SBE, para que nós nos animemos sempre. O irmão Leocádio, em todas as suas preleções, ele diz: estão fortes, animados, que nós tenhamos esse ânimo todos os dias para levantar e agradecer a nossa presença aqui nesse planeta e o nosso pertencimento à doutrina, a Deus, à nossa família, à casa, a tudo. Que assim seja.